Olá, estamos começando mais uma entrevista do Correios do Estado com transmissão pelo YouTube e pelo Facebook. Nosso convidado de hoje é o prefeito Marcos Tradi e faremos perguntas relacionadas à economia, saúde e infraestrutura da capital. Prefeito, obrigada pela sua presença. Obrigado você. Olá, pessoal. Estamos prontos. Prefeito, com relação ao plano diretor, a Câmara dos Vereadores derrubou todos os vetos que o senhor tinha dado com relação ao texto que foi encaminhado para o Executivo, né? O que o senhor pretende fazer com essa movimentação? Olha, nós enviamos o plano diretor depois de um estudo técnico. Não foi elaborado pelo prefeito Marquinhos Tradi, sim, por várias pessoas de vários conselhos, entre eles a Ordem dos Advogados do Brasil, o CREA, corretores de imóveis, empresários, órgãos como a Associação Comercial, a Câmara de Diretores Lojistas, sociedade civil organizada. Enfim, houve uma pluralidade de segmentos, de conselhos, de instituições que formalizaram os artigos do plano diretor. Nós enviamos à Câmara Municipal e lá os vereadores entenderam que deveria ter 156 emendas, de que o plano diretor elaborado pelos técnicos não estavam sendo positivos para a nossa cidade. E por isso os vereadores resolveram emendá-los. As emendas retornaram ao Executivo e eu chamei novamente, todos os técnicos, os engenheiros, os administradores, os corretores de imóveis, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Sindicom, o Secov, e falei para eles: olha, não é possível, vocês que são técnicos, vocês que são estudados e estudiosos do assunto, como é que vocês me apresentam um plano diretor que a Câmara Municipal, que não tem o estudo básico da engenharia, do meio urbanístico, da arquitetura, eles retocam quase que 90% do que vocês escreveram. Quem que está errado? E eles falaram: não, nós apresentamos uma questão técnica, o que é bom para a nossa cidade. Eles disseram o seguinte: olha, veta esse, veta aquele. Ao todo foram 41 vetos, né? 46, acredito. 46 vetos, mais ou menos nesse patamar numérico. E todos fundamentados. Reenviamos a análise dos parlamentares, que entenderam que os técnicos estão errados. E vetaram todos eles. Derrubaram, né? Vetaram, rejeitaram. E agora eu não sei que fim levará. Será promulgado, mas eu acredito que isso vai virar uma batalha judicial e espero que não seja tal qual em Joinville. Lá a cidade parou porque a Câmara Municipal também fez uma série de retalhos no plano diretor que não atendia o crescimento da cidade. Entendi. Então o senhor pretende, se necessário, buscar a justiça para manter esses vetos que o senhor fez? Olha, ali tem cumprimentos determinados pela Câmara Municipal que não são inexequíveis e inexecutáveis pela Prefeitura. E se eu me calar, se eu me omitir, eu posso sofrer uma improbidade administrativa. Então eu vou encaminhar a Procuradoria-Geral do município e nos pontos que eu for assessorado da impossibilidade de colocá-los em prática, evidentemente eu vou ter que judicializar. Entendi. Prefeito, com relação ao consórcio Guaicurus, eles parece que vão pedir uma revisão de concessão, do contrato de concessão, no final de novembro, começo de dezembro, houve o reajuste na tarifa, que começou a valer no dia 3, 25 centavos a mais do que estava. Como que o senhor vê esses possíveis novos aumentos que o contrato Guaicurus está falando na revisão do contrato?
Bom, primeiro nós temos que esclarecer que há um contrato formalmente e licitamente vencido no certame licitatório por esse consórcio que explora o transporte coletivo na nossa cidade. Esse certame licitatório foi realizado em 2012, com vigência de 30 anos e teve o aval de todos os órgãos de controle do nosso estado e da nossa cidade. Pois bem, esse contrato, ele prevê direitos e prevê deveres. Esse contrato, ele prevê reajustes anuais e revisões quinquenais. De ano em ano vai ter reajuste. Marquinhos, esse reajuste é sempre a maior? Não. Você sabia que o reajuste da tarifa de ônibus pode diminuir a tarifa de ônibus? Ah, mas isso nunca vai acontecer, É uma fórmula, né? Então... Acontece que o que impacta no reajuste, se vai ser maior ou menor, são alguns componentes que montam um número final. Ah, mas esses componentes nunca são benéficos ao cidadão. Olha, esse é um juízo de valor seu, mas se o preço do litro do óleo diesel baixar, se a inflação for segurada pelo presidente da República, o preço do litro do óleo diesel vem expressa determinação de Brasília, se o reajuste salarial anual dos motoristas não tiver o impacto como a gente tem de perda de valor de compra, como todo ano tem, quem decide? Brasília. E se o número de usuários voltar a crescer, o valor da tarifa vai diminuir. O número de usuários, ele foi inserido na fórmula agora, né? Na última revisão, né? Porque na primeira fórmula não tinha esse número de usuários, apesar, era previsto no edital, no contrato, mas só nessa última revisão que o consórcio inseriu mais esse componente na fórmula, né? Essa foi a primeira vez que ele foi usado, né? Ainda bem que ele foi inserido, porque senão ele impactaria maior. Por quê? Porque o contrato também prevê, em uma das suas cláusulas, o reequilíbrio econômico-financeiro, que é constitucional, isso está na Constituição Federal. E quando é que se pede um reequilíbrio? A maior ou a menor? Todas as vezes que um fator alheio à previsão contratual venha causar dano contábil, econômico, financeiro a uma das partes. Ah, então por que eles pediram agora? Porque em 2011, 2012, não havia previsão, por exemplo, de motoristas de aplicativo. Não havia previsão, por exemplo, de que haveria um maior número de gratuidades nas passagens a portadores de renais crônicos, a pessoas acometidas de tumores malignos, a presidente de clube de mães. E isso tudo vai isentando. Você sabia que 30% hoje das pessoas que pegam transporte coletivo não pagam tarifa porque elas possuem uma gratuidade concedida pelo poder público? Agora alguém vai ter que pagar essa conta. Entendi. E paga aqueles que estão usando. E nessa revisão que o contrato que o consórcio pode vir a fazer, o senhor vai permitir um possível aumento? Como que vai ser essa conversa? De maneira alguma. Se houver a constatação desse desequilíbrio, e quem analisa isso não sou eu, é um conselho de grupo técnico. As coisas hoje em dia não são como a grande maioria pensa, não, de que tudo é feito da noite, do dia para a noite, que tudo é feito às escondidas, às escuras. Não tem mais essa época. Não tem. Hoje, os órgãos de controle, ainda bem, estão bem atentos e de plantão. Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público, Polícia Federal, parlamentos legislativos, Ordem dos Advogados do Brasil, e a sociedade está cada vez mais atenta. Se houver a constatação de um desequilíbrio, não
vou deixar impactar na tarifa. Ah, mas então eles vão sofrer prejuízo? Não, nós vamos reordenar de uma outra maneira, mas jamais repassar ao cidadão. Prefeito, como que o senhor avalia o transporte público de Campo Grande? Olha, nós mandamos fazer uma pesquisa. Uma pesquisa para saber do cidadão e da cidadã por que tanta reclamação do transporte coletivo. E a maioria deles, Yarima, eles responderam o seguinte, olha só, problemas com terminais e banheiros sujos, a somatória de problema de terminal e banheiro sujo foi apontado por 61% das pessoas entrevistadas. Terminais e banheiros sujos. Segundo ponto, falta de pontos cobertos à espera do ônibus. Falta de bebedouros e ônibus velho. Pois bem, terminais não é de responsabilidade do consórcio. É da prefeitura, né? É da prefeitura municipal, é do prefeito. Essa responsabilidade é minha. Ah, então você não vai fazer nada? Vou fazer, só que precisa de dinheiro. E não é pouco dinheiro. Você sabia, por exemplo, que os terminais da nossa cidade, eles possuem 30 anos de vida e nunca teve uma reforma O mais profunda. novo é de 2009, né? Mais novo é de... A grande maioria dos 9 terminais tem idade superior a 25, 27 e 30 anos de uso. E nunca passaram por uma reforma profunda. Portanto, seria até desnecessário dizer que boa parte dele já sofreu o desgaste com o tempo, da chuva, do sol. E a partir de então precisa-se do quê? De dinheiro para trazer de volta o sistema elétrico funcionando perfeitamente, o sistema hidráulico, a pavimentação, os bebedouros, os sanitários, mas tudo isso é necessário termos segurança no local de cada terminal. Por isso, da onde se buscar o dinheiro? Se nós estamos conseguindo pagar as contas dos funcionários públicos e sobrando um dinheiro bem diminuto no caixa da prefeitura. Não tinha dinheiro para pagar. Agora, nós mandamos um projeto de lei. Por quê? Porque a Flexpark, todo mês ela deposita por contrato um percentual de arrecadação dela, em torno de 23%, para que o prefeito ou o município faça propagandas educativas através de folhetos. Educação no trânsito, né? Educação no trânsito. Quanto tem hoje dentro desse fundo? Quase 4 milhões. Ora, fazer 4 milhões de informação... Então esse dinheiro vai ser usado para a reforma dos terminais, né? E nós enviamos à Câmara Municipal um projeto de lei inserindo no texto dessa lei que é possível também fazer reforma de terminais e também educação no trânsito. Entendi. Então o senhor ainda está aguardando uma resposta da Câmara para ver Já se... teve a resposta. Modificou, aceitou? Aceitaram, aprovaram, elogiaram a ideia e agora nós vamos sancioná-la, torná-la lei e a partir do início do ano que vem já utilizar esse valor para a reforma de todos os terminais depois do certame licitatório. Entendi. Prefeito, com relação ainda aos terminais, a gente recebeu a informação de que a Prefeitura estaria fazendo um estudo para a terceirização da administração dos terminais. Assim como tem o consórcio Guaicurus, que é responsável pelo transporte coletivo, a Prefeitura teria fazendo um estudo para terceirizar a administração dos terminais, que seria essa questão de reforma, manutenção, de segurança. Como que está esse estudo? O senhor vai levar adiante? O senhor realmente pretende fazer essa terceirização dos terminais? Yarima, boa parte da administração pública hoje está absolutamente falida. Os equipamentos públicos das administrações públicas, quando funcionam a meia boca.
O serviço de tecnologia da Prefeitura Municipal é da época jurássica. É impressionante como se deixa de buscar novos créditos em razão da falta da tecnologia. Tem alguns departamentos ainda que são manuscritos, nem são através de computador, nem informatizados ainda. Agora, a parceria pública-privada e algumas terceirizações, como o presidente Bolsonaro já determinou que irá fazer, o Paulo Guedes também, é possível sim um estudo, mas ainda não tem nada decidido. Entendi. Agora vamos mudar um pouco o tema, vamos para a Santa Casa. Ontem os médicos da Santa Casa fizeram paralisação, né, por conta da falta de pagamento dos salários, que de acordo com a categoria estaria de até 5 meses de atraso. A Santa Casa, por sua vez, informou que estava faltando repasse tanto do município quanto do Estado. A Prefeitura de Campo Grande, ela é responsável pelos repasses, né? Ela recebe e repassa. Como que o senhor vê essa paralisação e além da instituição alegar que a culpa é do poder público? Bom, veja bem, alguns esclarecimentos. A Santa Casa, a saúde e a Santa Casa é uma gestão tripartite, tá? Recebe recursos da União, do governo e do município, governo do estado e governo municipal. Bom, a nossa responsabilidade financeira está em dia. Inclusive, acabamos de pagar 20 milhões para a Santa Casa. Hoje? Hoje não, ao longo desse semestre, tá? Os 20 milhões foram pagos a mais do que era da nossa responsabilidade. O município, como a gestão é tripartite, União, Estado e Prefeitura, a nossa parte está em dia com o diretor Dr. Ezaquiel da Santa Casa. Agora, hoje, eu vi uma entrevista do governador Reinaldo Azambuja que disse que a questão da Santa Casa é a ausência absoluta de gestão. Agora, sobre esse tema eu não vou te responder. Financeiramente, nós estamos em dia. As UPAs da cidade, né, a gente teve um grande problema que foi noticiado em toda a imprensa por conta da falta de maca, né? Mas o que a gente mostrou, até o Correio do Estado noticiou, que as nossas UPAs, elas chegam a se tornar hospitais. Apesar de não ter o serviço de hotelaria, estão se tornando, né? Todas as 6 UPAs e 4 CRS se tornam hospitais. Em determinado dia teve mais de 80 pacientes esperando transferência para um hospital de referência. Como que o senhor vê e como resolver esse problema? Porque a gente sabe que não é um problema só de Campo Grande, mas o senhor aqui como prefeito de Campo Grande, como resolver esse problema ou minimizar esses impactos na nossa cidade? E vou te dizer, a demanda é cada vez mais crescente. E somente através de um processo de planejamento a médio e a longo prazo é que a gente vai diminuir essa superlotação. Bom, e ele é o reflexo do processo ao longo dos anos que a saúde pública vem passando no nosso país. Mas uma coisa há de ser registrado aqui. Hoje, você não vê mais nos corredores dos hospitais pessoas se amontoando dentro delas. Nós, quando assumimos a Prefeitura de Campo Grande, a gente visitava todo final de semana a Santa Casa, o Hospital Universitário, o Hospital Rosa Pedrocian, e a gente via os corredores superlotados de macas e pessoas sendo tratadas ali mesmo. Bom, hoje você já não vê mais isso daí. Ah, mas eles estão então parados nas UPAs e nos CRS. Diminuiu muito. E por que diminuiu muito? Porque nós estamos intensificando a saúde pública da nossa cidade. E embora estejamos recebendo o maior número de pacientes do interior, nós não negamos atendimento a nenhum dos irmãos nossos que vêm de fora. Bom, o que a gente está fazendo? Maior resolutividade e mostrando que ao invés de você ir para um UPA ou para um CRS,
é possível sim você ser atendido num postinho com a resolutividade bem melhor do que era antigamente. Então vocês estão reforçando a básica, a base, família. Esse é o objetivo do SUS, é você atingir a ponta. E a ponta, você vai fazer isso com clínicas da família, como nós fizemos no Nova Lima, a primeira no estado, a primeira em Campo Grande, e que tem sido resultado de exemplo até para as organizações latino-americanas. Entendi. Com essa relação dos pacientes que ficam nas UPAs, né? Como que o senhor deve resolver isso? A partir do momento que vai abrindo vagas, a gente vai colocando, dependendo do grau de enfermidade, de risco de vida, para cada hospital desse. Agora, não há como você enviar para a Santa Casa um paciente que lá não vai ter o atendimento médico devido, enquanto que na UPA, ainda que de maneira menos confortável que a Santa Casa, está recebendo toda a medicação. A Prefeitura deve fazer novos contratos de leitos com os hospitais particulares? Tudo aquilo que for necessário fazer, nós estamos fazendo. Estão buscando, então... Todas as alternativas. Agora, precisa do dinheiro. Hoje, nós temos o prenúncio do ministro da Saúde ser o ex-deputado federal Luiz Henrique Mandetta, ex-secretário municipal de saúde, que conhece a realidade da sua cidade, do seu estado e tem propriedade com o nosso país. Por isso, eu espero que melhore bastante a saúde pública no ano de 2019. Vamos esperar o Mandetta, então, assumir. Vamos aguardar, né? Vamos ver se tem mais recurso para a nossa saúde, né, prefeito? Prefeito, agora com relação à economia. O relatório da Confederação Nacional dos Municípios apontou que mais da metade das cidades de Mato Grosso do Sul entrarão em 2019 com as contas no vermelho, devendo, com restos a pagar e devendo fornecedores. Como que está a situação de Campo Grande entre esses municípios? Como que estão as finanças para esse final de ano? Porque a gente sabe que a gente fala muito do 13º, mas não é só o 13º, né? Chega no fim do ano, é igual todas as casas, né? Tem muita coisa para pagar. Como que está a nossa saúde financeira hoje de Campo Grande, para a população saber aí, prefeito? Olha, estamos superando o segundo ano da nossa administração, mesmo com a maior recessão da história republicana do país. A maior recessão que já se viu no Brasil foi justamente nos anos de 2017 e 2018. Houve outrora alguns que apostavam de que o prefeito de Campo Grande não conseguiria pagar nem o salário dos seus funcionários. Hoje, nós estamos em dia. Aliás, nós nunca atrasamos o pagamento de nenhum funcionário público. Aliás, nós recebemos a gestão com o salário de dezembro atrasado, com o 13º atrasado e chegando no dia 5 de janeiro, nós colocamos a folha em dia. Milagre? Não. Responsabilidade, planejamento e maturidade no trato da coisa pública. Hoje, todos os funcionários já receberam o mês de novembro, já foi depositado o 13º, aliás, a primeira cidade a pagar o 13º, porque a lei fala dia 20, nós pagamos no dia 14 o 13º e já estamos elaborando os cálculos para pagar no dia 5 de janeiro o salário de dezembro. Por isso, eu digo para você, uma cidade que em 30 dias paga 3 folhas, antecipadamente, é uma cidade que está no caminho certo. Mas e as nossas contas? A gente está junto com esses municípios que vão entrar 2019 no vermelho? Olha, se a decisão para isso for planejamento, pode ter certeza absoluta que nós não vamos entrar no vermelho. Agora, a Deus tudo tem o poder de decidir. A gente faz planos, mas quem executa é Deus.
e eu tenho a certeza absoluta, por tudo que a gente tem feito e estamos fazendo, ele tem abençoado a nossa cidade cada vez mais. E nós estamos buscando alternativas humanas para que nós não estejamos nessa lista vermelha daqueles que apostam no quanto pior, melhor. Entendi. Prefeito, o refis desse ano, né? Ele acaba agora no próximo domingo. Parece que foram arrecadados até o momento 45 milhões de reais. Ele atendeu às expectativas? Como que vai ser destinado esse recurso? Ou uma parte já foi usada? Como que foi o refis desse ano? Bom, o que é o refis? Né? É uma das ações de combate à inadimplência, onde o município oportuniza ao contribuinte, oferecendo uma condição diferenciada para ele resgatar a sua pontualidade. Ninguém deve porque quer. Ninguém deixa de pagar uma conta porque é caloteiro. As pessoas estão passando por dificuldades e nós temos que entender isso daí. Os orçamentos familiares diminuíram e muitas vezes as famílias cresceram, ou com o nascimento de filhos, ou com o casamento de filhas, cujo genro ou a nora pede uma moradia próximo, ou até mesmo sob o mesmo teto. Tudo está aumentando e o salário não acompanha esse pique. O que acontece? Hoje, a pessoa que tinha o dinheiro para pagar as 3 contas, hoje ela tem o dinheiro para pagar 2 contas. E se tem IPTU, água e luz, e ela só pode pagar 2, ela vai pagar primeiro a água e a luz. Ele deixa o IPTU para trás. Por quê? Porque o corte é imediato, enquanto que o IPTU só vai ter ação da prefeitura quase 5 anos depois. Entendi. E como que o senhor avaliou esse ano e esse recurso que foi arrecadado? Para onde que eles foram destinados? Olha, nós arrecadamos em torno de 40 milhões. 40 milhões significa 32% de uma folha. Aguardamos até o final do ano para que as pessoas possam pagar, né, e colocar em dia os seus impostos junto à prefeitura e chegar a um patamar de 44, 46 milhões de reais, onde serão utilizados para o salário dos funcionários públicos no dia 5 de janeiro ou até mesmo para que a gente possa utilizar um pouco desses valores para pagar alguns fornecedores. Entendi. Prefeito, a Secretaria de Fazenda do Estado, ela vai elevar o índice de rateio do ICMS de Campo Grande, né? Que foi rebaixado na última revisão. Ele era 21,21, foi para 19,25, né? Que o governo do Estado que diminuiu. É uma queda de cerca de 2 milhões por mês na arrecadação do município, né? E, no caso, o seu secretário de Finanças, ele buscou aí com o governo uma revisão desse índice, né? Para quanto que a administração quer aumentar esse índice? Para aquilo que é justo, Yarima. Como é que pode uma cidade dentre 79 que compõem o Estado, ela representar 37% da população, 1/3 da população está em Campo Grande, e ela receber apenas 20% do orçamento? É uma conta assim muito rápida. E não há como diminuir 2 milhões ao ano. Nós não tivemos nenhuma bomba atômica dentro da cidade para dizimar quase 200 mil pessoas. Por isso nós fizemos aquilo que deve ser feito. Interpusemos um recurso e agora vamos aguardar a equipe do governo do estado analisar para decidir em definitivo qual será o percentual de Campo Grande. Entendi, então ainda não tem definido, né? Não. Recentemente a prefeitura deu início à abertura de processo para contratar, na verdade é um estudo, né? Para ver a malha viária de Campo Grande, possivelmente, após o final desse estudo, fazer uma parceria público-privada para manutenção de
tapa-buraco, né? E recapeamento, não entrando pavimentação, né? Não vai asfaltar ruas, vai manter aquele asfalto que já tem. Essa medida, por que o senhor pretende tomar essa medida, esse estudo que foi pedido, né? A gente sabe que a malha viária de Campo Grande é muito antiga, algumas ruas do centro chegam a ter 60 anos, né, que foi pavimentada. Por que chegou a esse ponto? Como que foi a análise para chegar a essa medida de buscar uma parceria público-privada? E Arima, sabe aquele carro velho que você toda semana manda à oficina, mas você sabe que uma hora ele vai parar? Uhum. E você está gastando e ele volta para a oficina? Assim estão as ruas da nossa cidade. Qual seria a opção desse proprietário do carro? Trocar de carro. A malha viária de Campo Grande irremediavelmente já esgotou o seu tempo de validade. Você mesmo disse, tem malha viária há mais de 30 anos. A idade média da malha viária nossa é de 27 anos. Quando os técnicos apontam que 5 a 7 anos ela já deveria ser trocada. Olha, recapeado, né? Recapeada. Eu pergunto para você, qual foi a última via da nossa cidade que sofreu um recapeamento total? Foi Afonso Pena. Sabe quantos buracos nós já tapamos na Afonso Pena? E ela teve aí 6, 7 anos, mais de 150 buracos. Mas Marquinhos, então o que tem que fazer? Tem que fazer o recapeamento total de 70% da malha viária da nossa cidade. Acontece que isso custa dinheiro. Muito, né? E muito dinheiro. E nós não temos. Olha, essa malha viária, essa 70% da malha viária, que a gente já detectou que está condenada, ela demorou para ser construída na nossa cidade por 50, 60 anos. Como é que a gente vai trocar em 1 ano, em 2 anos? Não é assim. E precisa de muito dinheiro. O que nós fizemos? Nós estamos buscando linhas de financiamento. Acontece que ninguém quer emprestar dinheiro para Campo Grande, porque a média de análise dos bancos internacionais e nacionais é dos anos de 2015 e 2016, que é o tempo médio que eles buscam para trás. Vamos imaginar que a Yarima precisa reformar toda a sua casa que está há 30 anos sem uma manutenção. Aí a Yarima vai num banco particular. O gerente do banco, antes de te emprestar o dinheiro, ele vai querer saber se você vai ter capacidade para pagar esse empréstimo. E ele vai analisar a sua vida para trás. Campo Grande foi isso, foi aos bancos. Eles voltaram aos anos e viram que 2014, 2015, 2016, gestão Olarte e Alcides Bernal, não se pagava funcionário em dia, não tinha equilíbrio de finanças, não tinha receita líquida corrente no azul. E eles falam, eu não acredito que em 2 anos você arrumou todas as contas nessa crise que o país passa. E nós não vamos emprestar o dinheiro. Então qual que é a alternativa que a gente está vendo? Um estudo técnico viário, técnico viário, para a gente solucionar a partir do segundo semestre de 2019, boa parte da malha viária da nossa cidade. A partir desse estudo, então, o senhor acredita que vai ser feita uma parceria público-privada? Eu disse para você, não há outra alternativa hoje para gestor nenhum, se não trouxer a parceria pública-privada para dentro das administrações. Entendi. E como que ela vai funcionar? Como que vai ser o funcionamento dessa parceria? E qual que é o valor? O valor do gasto, ele será similar ao que já é investido na manutenção das vias ou vai ser superior? Olha, diferentemente dos anos anteriores, a Prefeitura Municipal gasta por ano, só com tapa-buraco, em torno de 30 milhões. E é o menor índice de investimento de todas as gestões anteriores, que eram bem maiores do que o que a gente tem colocado. Por que isso? Porque a gente está aguardando algumas coisas para fazer o recapeamento, como nós fizemos lá na Tamandaré,
como nós fizemos na Euler de Azevedo. Amazonas também, né? A Amazonas foi micro revestimento, foi uma recuperação. Lá foi um recapeamento. Entendi. Avenida Consul Asaf Trade, recapeamento. Micro revestimento, Amazonas, Fernando de Noronha, Dolor de Andrade, várias outras estão sendo, a Cotegipe, várias outras estão sendo feitas através do micro revestimento. Mas o que deve ser feito é recapeamento. Acontece, Arima, que 1 quilômetro de recapeamento significam 12.500 buracos tapados do tamanho de uma tampa de bueiro. Do tamanho dessa mesa aqui, ó. Essa área circunflexa. Ou eu tapo 12 mil buracos do tamanho de uma tampa de bueiro, ou eu recapeio 1 quilômetro apenas de asfalto. E o investimento dessa parceria público-privada deve ficar em torno dos 30 milhões ano ou deve ser superior? Repito, é um estudo. É um estudo mas ainda. Não pode superar os 30 milhões também. Entendi. Prefeito, nos últimos anos faltaram vagas, né, para o CEINFES, e no ensino regular está sobrando, o ensino médio sobra vaga, mas chega no CEINF e faltam vagas, né? A gente está entrando no período agora que as escolas já estão de férias, mas tem as matrículas, a pré-matrícula. No ano de janeiro, historicamente, Campo Grande, sempre as mães procuram a defensoria para conseguir colocar seus filhos nas escolas, né? Como que chegar um equilíbrio nessa oferta, nessa demanda da cidade? Como que o senhor pretende resolver esse problema? Olha, imagina uma cidade que, durante os 4 anos na gestão passada, não abriu um CEINF novo. E imagina, 4 anos uma cidade, quantas crianças não nasceram? E quantas crianças não passaram de 1 ano para 2 anos, de 2 anos para 3, 4, 5, 6? Ou seja, aumentou o número de crianças, mas não aumentaram o número de CEINFs. E por que não aumentaram os números de CEINF? Porque os gestores passaram numa briga interminável entre eles e a Câmara Municipal, entre Ministério Público, entre Polícia Federal. O que aconteceu? Não inaugurou uma sala nova. Nós pegamos nesses 2 anos e já entregamos os CEINFs do Noroeste, do Tijuca e do Centenário. E estamos sim criando novas vagas. Só esse ano foram mais de 1.600 novas vagas em CEINFs. Nesses 3 que nós abrimos e no reordenamento de alguns outros deles que nós estamos fazendo. Nós não encontramos esse problema em escolas. E o que a gente tem feito? Algumas escolas que estão com salas vazias, nós estamos readaptando para dar um número de vaga maior às crianças para os CEINFs. Para os CEINFs. Então as mães vão ter um fôlego a mais aí nesse ano, né? Além disso daí, nós estamos entregando no início do ano, Nascente do Segredo e ao longo de 2019, Vespasiano Martins, Zé Pereira e Jardim Inápolis. Essas são aquelas obras que estavam paradas há um bom tempo já, né? Desde 2012. Entendi. Então o senhor deu continuidade a essas obras? Já entreguei algumas e vou entregar 50% delas até 2019. Prefeito, agora com relação ao Centro Belas Artes, né? É uma obra grande, né? Que agora é Centro Belas Artes, mas quem mora em Campo Grande sabe que foi para a rodoviária, né? Que acabou não virando uma rodoviária. Bom, teve uma conversa de um convênio com o Marum, né? De 11 milhões para o andamento da obra do Centro Belas Artes. A construção, além do Belas Artes, para a construção de pólios esportivos no Parque do Sol e no Noroeste, né? E depois houve um prorrogamento no prazo da conclusão do Belas Artes até 2020 por conta de um TAC, né? Que foi firmado com o Ministério Público. Quando que essa obra vai ser concluída, prefeito? Olha, é muito difícil você dar um prazo, né? Porque as coisas na administração pública não são como a gente imagina. É diferente da empresa particular. Você, por exemplo, se você tiver um dinheiro e
quer comprar um carro, você vai numa concessionária e compra o carro. Agora, se a Prefeitura Municipal quer comprar um carro, ela tem 10.000 vezes mais o valor do dinheiro que você possui, só que para ela comprar, ela tem que abrir um certame licitatório e demora no mínimo 6 meses para você comprar um carro, diante das formalidades exigidas pela lei. O convênio por meio do financiamento, a infraestrutura e o saneamento chamado Finisa garantiu 7 milhões de reais para terminar a primeira etapa do Centro de Belas Artes. O que nós estamos fazendo isso daí? Prefeitura e Caixa assinou. A Prefeitura está em fase de levantamento a quantidade de orçamento para reabrir e determinar já a execução das obras. Por quê, Marquinhos? Olha, o Belas Artes está parado há muitos anos. E obra cara é obra parada. O que se fazia com 7 milhões em 2010, não se faz agora com os mesmos 7 milhões. Então, nós estamos fazendo um reordenamento para que a gente possa, de uma vez por todas, entregar a primeira etapa do Centro de Belas Artes. Entendi. O senhor deve pedir um novo prorrogamento desse prazo ou vamos manter 2020? Olha, como eu disse para você, é muito difícil você falar, ó, tal ano, tal mês, é muito difícil. É muito difícil. Muitas vezes a gente espera um filho para 9 meses e ele vem com 7 meses. E muitas vezes os médicos falam que vai nascer nessa semana e acaba nascendo no outro mês. Então é muito difícil apontar uma data precisa. Mas vamos fazer de tudo para terminar, né, prefeito? Com certeza absoluta, porque é bom para o prefeito, né? É, para a cidade, né, como um todo. Aquela região ali, a orla ficou muito bonita, as avenidas... Gestor, mas aquela quer entregar obra... o mais rápido possível. Qualquer gestor quer entregar. Que aquela obra ali enfeia uma parte da cidade, né, prefeito? Qualquer gestor quer colocar mais médicos, quer pôr mais remédios. Nenhum gestor entra lá com má vontade, nenhum. Pode ser que o ritmo de trabalho e a equipe dele não desenvolva da maneira como ele deseja, mas que ele entra com boa fé, ele entra sim. Entendi, prefeito. Bom, para finalizar, como que o senhor avalia o ano de 2018, né, que foi o segundo ano aí à frente da Prefeitura de Campo Grande, e o que o senhor acredita que são os principais desafios para 2019, o seu penúltimo ano aí na Prefeitura de Campo Grande? Olha, muita oração, muita. Eu tenho dobrado os joelhos com a minha esposa, rogando a Deus para que Ele continue abençoando a nossa cidade. E Ele tem cuidado de Campo Grande, melhor do que eu. Aliás, muito melhor do que eu, afinal de contas, a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. E ele tem derramado bênção sobre a nossa cidade. Olha o Reviva Campo Grande, olha as obras ali da Avenida Ernesto Geisel, na Norte-Sul. Olha o Nova Lima, olha o ginásio Guanandizão, as piscinas dos parques que a gente vai devolver à comunidade. Olhem as obras do Reviva Campo Grande. Gente, o Reviva Campo Grande vai ser a obra emblemática que vai registrar a mudança do rosto e do coração da nossa cidade. São obras como o Teatro Municipal, que nós vamos devolver a Campo Grande depois de 33 anos fechado. Ali no Paço, né? Ali no Paço Municipal. Nós estamos com obras de recapeamento, de micro-revestimento, de hidráulica, de iluminação pública. A cidade está limpa, a cidade está ordeira, a cidade está em paz. A associação comercial não vendia mais parcelado as lojas para funcionário público. Hoje eles pagam em dia. A cidade está crescendo. Nós fizemos uma reordenação ao centro da cidade, retirando os camelô, tiramos os vendedores ambulantes, assentamos num outro lugar, sem briga. Vocês não viram a nossa cidade atolada em corrupção. Nós não tivemos uma reportagem a nível nacional
como a gente tinha antigamente na nossa cidade. Da prefeitura, né? Nenhuma por parte da nossa gestão. E 2019, quais são os principais desafios? É como eu disse para você, a gente planeja. Eu já tive 3 reuniões com os nossos secretários. Sim. Cada um deles tem uma meta a ser cumprida. E essas metas a gente chama de 2 em 2 meses. E cada um deles vem pontualmente, sim, colocando. Olha a cidade do Natal, que coisa linda. Quem imaginava que a cidade do Natal, do tempo que a gente pegou a prefeitura, gente, do tempo que nós estamos na maior crise histórica de Campo Grande, as pessoas chegarem lá e falar o seguinte: é a melhor cidade do Natal que a gente já viu na cidade. Nem no tempo das vacas gordas aqui não tinha uma cidade tão bem, que talvez as pessoas não se lembram. Das outras vezes podiam ter até mais coisas e mais estruturas, mas é o aroma, é o perfume. Ali inspira paz, tranquilidade. É o Espírito Santo, você chega ali, ele te hipnotiza e você busca a tua família. Isso é a minha alegria. E para 2019, a cidade do Natal vai ter uma construção permanente, né? Que é o projeto da prefeitura, né? Que nós conseguimos tornar ela permanente. Porque aquela área não é nossa, Yarim. É do Estado. Aquela área é do Estado. Então, o que eu tive que fazer? Quando nós pegamos aquele espaço lá da cidade do Natal, aquelas casinhas ali, todas elas estavam comprometidas. E todo ano tem que reformar, né? Quando nós entramos lá para limpar, tinha trouxinha de maconha, tinha arma escondida, tinha fezes, tinha animais mortos, tinha absorvente jogado, tinha restos de comida. Nós fizemos, é só você ver o que foi feito lá e agora, conseguimos 2,5 milhões, sabe para quê? Para que aquele local ali não seja apenas um ponto de visitação 2 vezes ao ano, somente nos meses de novembro e de dezembro, mas que ela seja durante os 12 meses do ano, com feiras de artesanato, com feiras de artefatos, de couro, de calçados, de roupas, de casa decoração, de tudo aquilo que vai fazer com que as pessoas chegam lá, se movimentem, adquirem coisas e movimenta a economia da nossa cidade. Prefeito, eu agradeço a sua presença aqui conosco no Correio do Estado. Muito obrigada por responder as nossas perguntas. Obrigada a todos vocês pela participação. E denúncias, sugestões de pautas podem ser enviadas pelo WhatsApp 999226705. Obrigada, prefeito, mais uma vez, viu? Obrigado e Feliz Natal e um excelente 2019 para todos os campograndenses.